você deixaria alguém que você nunca ouviu falar, alguém que você não conhece, entrar em sua casa? Tempo. Se a sua resposta for não, então parabéns, você já entendeu praticamente metade do Evangelho. O tema então do nosso estudo de hoje tem relação com buscando ao Senhor na leitura bíblica e na oração. Acompanhem comigo o livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como então a gente pode se fazer conhecido por Jesus, né? Muitas pessoas, infelizmente, vivem um falso evangelho onde acham que são salvos, onde acham que são conhecidos por Cristo, mas na verdade não são, porque vivem um evangelho mentiroso, né? Como fariseus. E não são conhecidos por Cristo porque não buscam ter intimidade com Ele, né? Como eu disse no início, se você não convida alguém que você não conhece para entrar em sua casa e você entendeu metade do evangelho, é exatamente isso. O que Jesus diz aqui? Porque muitos profetizaram em meu nome, expulsaram demônios, mas naquele grande dia, se você não tiver tido nenhuma intimidade com o Senhor, Ele simplesmente vai te dizer, se afasta de mim porque eu não te conheço. Então, assim, será que a gente tem vivido de fato um evangelho genuíno, onde nós temos cultivado uma intimidade com Cristo a ponto de nos tornarmos conhecidos? Ou a gente tem vivido uma mera religiosidade? Infelizmente, há muitos cristãos que se denominam cristãos que são só religiosos. Eles não são verdadeiramente discípulos de Jesus, né? A gente vive, né, em uma sociedade onde a igreja muitas das vezes tem sido distorcida, né? A igreja tem virado bagunça e as pessoas têm se moldado com o mundo para que possa chamar mais pessoas. Mas o evangelho de Jesus, ele é diferente do que aquilo que tem sido pregado lá fora, né? Tem sido deturpado o nosso evangelho, o verdadeiro evangelho, aquele que salva, aquele que molda, aquele que causa transformação. E nós só conseguimos, de fato, conhecer a Jesus e nos fazermos conhecidos por Ele quando a gente começa a desenvolver um relacionamento com Ele. E como que a gente faz isso? É simples. Não tem como conhecer a Jesus genuinamente se a gente não tiver um relacionamento bom com a Bíblia, com a palavra de Deus. Infelizmente, há muitos cristãos que vivem um evangelho raso, porque só ouvem sobre Jesus por aquilo que o pastor prega, né? Por aquilo que o seu irmão está pregando e não conhece Jesus por si. Gente, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, é o verbo, né? E a gente só consegue conhecer a Cristo, entender quem de fato Ele lendo a sua palavra. Ali tem todos os manuais, toda a instrução de vida para o cristão. E se o cristão não tem por base a palavra de Deus, então tem algo errado em sua vida. Tem muitas pessoas que, infelizmente, vivem baseadas por aquilo em que somente o pastor ou qualquer pregador está falando. E não é assim. A gente precisa ter o nosso relacionamento individual com Jesus. E como que a gente constrói esse relacionamento? Através de uma conversa, né? Eu ouço Deus falar através da palavra dele. Eu falo com ele por meio da oração. Isso de uma forma repulsiva, né? À medida em que eu converso com Deus, ele conversa comigo. Mas para isso eu preciso deixar um
tempo disponível a Ele. Infelizmente, a gente tem vivido um tempo onde a gente se preocupa somente com as nossas coisas. Nós nos esquecemos que o nosso objetivo principal de vida aqui na Terra é somente glorificar o Senhor. O que acontece? Muitas das vezes eu já me peguei pensando e fazendo isso, que é tirar Jesus do centro, colocar ele apenas como um agregado na minha vida. E olha só como tem diferença. É como se eu tivesse... Vamos fingir que a palma da minha mão é o centro da minha vida. E os meus dedos são as tarefas, né? Então, assim, olha só. Antes de eu me converter, isso aqui já existia. Minha vida pessoal, minha rotina, meu trabalho, enfim. Tudo isso daqui é baseado por meio da minha rotina. Me converti e eu agreguei Jesus aqui. E aí eu acordo de manhã, eu vou, preparo meu café, faço meus exercícios físicos da manhã, arrumo a casa, faço tal coisa, e aí o tempo que sobrou eu adiciono Jesus. Eu agreguei Jesus aqui no centro da minha vida. Olha a diferença. Quem está sendo o centro? Eu mesma, a minha rotina, o que eu acho importante. Mas a palavra de Deus diz que busque em primeiro lugar as coisas de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, Jesus, as coisas de Deus não é algo onde a gente vai agregar na nossa vida, não. Ele vai ser o centro das coisas. Infelizmente, a gente vive uma vida voltada para os nossos afazeres. Quem que fez isso? A gente conhece alguém que fez isso, né? Maria e Marta. Eu vou deixar aqui aonde se encontra essa passagem, mas enquanto Jesus estava na casa das duas, Maria estava lá ouvindo Jesus falar e Marta toda preocupada com os afazeres da casa, e aí ela ficou estressada. Jesus, fala pra Maria vir me ajudar aqui, porque tá cheio de coisa pra me fazer e eu tô fazendo sozinha. Jesus então olha para ela e fala: Marta, Marta, eu não vou tirar boa parte da Maria, porque ela escolheu a melhor parte. Infelizmente, a gente deixa de escolher a melhor parte porque a gente vive por meio das nossas distrações. A gente não quer criar um relacionamento com Jesus. Todo mundo canta: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer o Senhor, tô ansioso para Jesus voltar, mas ninguém quer construir um relacionamento com Ele. E eu só consigo construir um relacionamento com Ele a partir do momento em que Jesus é o centro da minha vida e a partir do momento onde eu consigo ter um relacionamento bom com a palavra de Deus e com oração. O crente que não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a Bíblia, ou deixa uns 5 minutos, 10 minutos para ler a Bíblia, quando vai orar, ora correndo porque tá cheio de coisa para fazer, então ele não tem Jesus como centro da vida dele. Simplesmente ele tem Jesus como um agregado na vida dele. Então, assim, tem muita diferença a gente viver uma vida para Jesus e a gente viver uma vida para nós mesmos. Às vezes nós estamos cegos e nos enganando, porque pode ser que a gente decida viver uma vida santa, pode ser que a gente vá à igreja sempre, participe de todas as coisas da igreja, mas a gente tem zero intimidade com Jesus, porque a gente vive uma vida para agradar o nosso próprio eu. A minha rotina é mais importante e não a rotina que Cristo designou para mim. Então, como a gente quer ir para o céu, morar com o Senhor, se a gente não conversa com Ele, se a gente não tem tempo disponível para Ele? Então, assim, vamos acordar, né? Não tem como, igreja, não tem como a gente dizer que vive uma vida para Ele, se a gente não designa tempo para Ele. As distrações, as coisas que nos cercam neste mundo, vai fazer a gente perder a melhor parte, assim como Marta estava perdendo a melhor parte. Nós precisamos aprender a sermos Marias. A Maria, mesmo que estava cheia de coisas para ela fazer em seu lar, ela
escolheu a boa parte. Significa que não é pra gente fazer as nossas obrigações? É claro que não. É sim, isso edifica, nos dignifica, né? Mas o centro de toda a nossa vida, que guia a nossa vida, é o Senhor Jesus. Então, o momento é dele, a minha vida é dele, deve ser dirigida por ele. Eu devo deixar o meu tempo ser guiado por ele. O nosso problema é que a gente quer dirigir o nosso tempo. Eu vou fazer isso, 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 depois eu faço meu devocional, depois eu oro, depois eu faço tal coisa para Deus. Esse é o nosso maior problema, né? Mas quando a gente deixa Deus dirigir a nossa vida, Deus dirigir o nosso tempo, então a gente está fazendo a vontade do Senhor. Então, assim, a gente vê hoje em dia muitos cristãos, muitas pessoas perecendo justamente porque não conhecem a Deus. E é impossível a gente conhecer a Deus se a gente não lê a sua palavra, se a gente não desenvolve um relacionamento com Ele, né? Então, à medida em que a gente desenvolve um relacionamento com Cristo, a gente vai conhecendo mais a sua vontade e mais a gente vai sendo moldado por Ele e a gente vai sendo transformados. Não tem como haver transformação, não tem como haver arrependimento, não tem como haver mudanças de postura se eu não tenho um relacionamento com Jesus. Porque quem que nos transforma é Cristo, é somente Ele. Como eu sempre digo aqui, eu, por mim mesma, não tenho nada de bom a oferecer. Se eu permanecer na igreja, mas não tiver um relacionamento com Jesus, eu não vou ter capacidade nenhuma de amar o próximo. Eu não vou ter capacidade nenhuma de obedecer a palavra de Deus. Eu não vou ter capacidade de deixar o meu pecado de lado. Isso é fato. A gente pode até conseguir por um bom tempo, mas vai chegar um momento que a gente vai falhar por nós mesmos. Então, assim, quem que nos produz, que nos gera transformação? Somente é Jesus. E eu só consigo isso mediante a leitura da palavra, mediante a conhecer a Deus. E é muito importante. Não basta somente eu ler a palavra de Deus, né? Eu preciso obedecer. Jesus diz para nós: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu falo? Quantas vezes a gente pede para o Senhor, a gente conversa, pede ajuda, pede socorro, e quando Deus nos dá a resposta, a gente prefere seguir as nossas ações. E aí onde a gente quebra a cara, é aí onde a gente desobedece a Deus e não agrada a Ele. Então, assim, eu preciso orar, eu preciso ler a palavra dele, mas eu preciso aplicar, senão não vai resolver de nada, né? Senão eu só tô lendo por ler como se fosse um livro comum, não vai transformar em nada. Preciso estar aberta a ser mudada, a ser transformada. Então, assim, pra gente estar finalizando esse vídeo, eu quero perguntar a vocês: o que tem te distraído e feito você perder a melhor parte? Como tem sido a sua vida e o seu relacionamento com Deus? Quem tem sido o centro de tudo da sua vida? Quem tem dirigido o seu tempo? Quem tem sido o seu verdadeiro Deus? Que Deus abençoe muito a sua vida, que esse vídeo possa te edificar de alguma forma, possa te levantar de alguma forma, que o Espírito Santo possa falar com você. E eu quero orar nesse instante, pedindo para que o Senhor nos direcione, nos ajude a mudar de postura, porque nós sozinhos, nós não somos capazes. Muitas das vezes a gente vai até conseguir por um breve momento, como eu disse, mas ninguém consegue se manter de pé sem a sua base. É como se fosse uma casa, como diz o Evangelho. É uma casa construída sobre areia. Ela vai ficar de pé por um tempo, mas se chegar uma tempestade, ela vai cair. E eu não quero que chegue um momento onde Jesus volte e ele diga para mim: se afasta de mim, eu não te conheço. Aí você me diz, gente, o que vale? O que vale viver nesta terra, seguir um evangelho, o qual eu não me permito ser moldada, para chegar no final e Jesus dizer para mim que não me conhece?
nós precisamos fazer com que Jesus nos conheça. E é somente através do nosso relacionamento com Ele. Jesus está disposto a desenvolver um relacionamento conosco. Mas para isso, nós precisamos estar também. Porque ninguém consegue formar uma amizade, um relacionamento sozinho. Os dois precisam querer. Que Deus abençoe a sua vida, que esse vídeo possa edificar você e que possa mudar a sua visão. Fiquem com Deus.